Atos capítulo 12. Quem achou? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que havia por meio do anjo. Parecia-lhe andar antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, codinominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Senhor, nós queremos te agradecer. Fala conosco nesta noite, nos orienta, fala com a tua voz suave, aquela voz audível, aquela voz que as tuas ovelhas compreendem. A tua palavra fala que nós compreendemos, ouvimos, entendemos a voz do nosso pastor. Tu és o nosso pastor, Jesus. Tu és aquele que nos alimenta, Tu és aquele que nos protege, Tu és aquele que nos orienta, Tu és aquele que nos faz estar no aprisco, porque a ovelha sem pastor, ela fica sem direção e se perde na caminhada. A ovelha sem pastor não tem uma visão, a ovelha sem pastor, ela não compreende o que está acontecendo ao seu redor, mas a Bíblia fala que Tu és o nosso pastor, Tu cuida de nós e Tu deu a vida por nós. Muito obrigado, Senhor, agora e sempre. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Aplauda Jesus agora. Quando Cristo é colocado na cruz e ressuscita, inicia naquele momento a história da igreja, propriamente dita. E Atos dos Apóstolos é uma demonstração clara do início da história da igreja. O que é o livro de Atos? É a formação da igreja.
contando como que inicia a igreja, através dos atos dos apóstolos, aqueles que foram após Cristo e fizeram grandes coisas, porque a Bíblia fala que nós faríamos coisas maiores que o nosso Senhor. Ele mesmo fala: vocês farão coisas maiores do que eu fiz, vocês farão coisas grandiosas. E a gente pode levar para vários contextos isso que o Senhor fala, tanto no sentido simbólico quanto no sentido literal. Cristo fez cego enxergar, mediante o que? Realização de um milagre. Os milagres acabaram? Sim ou não? Não. Alguém tem dúvida? Olha, eu quero dizer que Jesus ainda cura cego, faz surdo ouvir, faz paralítico andar. Jesus trata, cura cânceres, o Senhor cura AIDS, o Senhor cura qualquer situação, Ele pode resolver. A Bíblia fala que a igreja começa bem firme. O início, você lê lá no cenáculo, quando 120 pessoas reunidas começam a orar, buscar, clamar. É uma pena que esse conceito de oração, parece que a igreja foi deixando de lado, porque quanto mais antigo é o período da igreja, mais a igreja orava. A Bíblia fala que Cristo diz assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. O que é ficar em Jerusalém? É esperar o momento certo, é esperar reunido para ver o que ia acontecer. E naquele momento no cenáculo, as pessoas começam a orar, começam a clamar, começam a glorificar a Deus, começam a buscar a Deus, começam a engrandecer o nome do Senhor, e de uma hora para outra elas são batizadas, são cheias do Espírito Santo de Deus e começam a falar em outras línguas. Ali inicia-se a trajetória da igreja como estrutura, como corpo de Cristo. A igreja invisível ali estava se configurando como a igreja visível. A igreja se divide em igreja visível e igreja invisível. A igreja visível somos nós, Igreja Batista Chamar, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Congregacional. A igreja invisível é aquela no mundo espiritual, aquela que inclui inclusive os que dormem no Senhor, esperando a ressurreição, o dia que Ele estará levando a sua igreja. Você sabe que no dia da ressurreição, no dia do arrebatamento, os primeiros a serem chamados e levados serão aqueles que dormem no Senhor. Aqueles que foram antes de nós, os mártires da Bíblia, gente que morreu queimado por causa do Evangelho, gente que foi açoitado, pessoas que eram colocados nas arenas e eram colocados até aqui, com areia, com terra, até aqui só ficava a cabeça. Gente que era esquartejada pelo Evangelho. Hoje está tudo muito bom, hoje está uma bênção, hoje está uma delícia ser crente. Naquela época era sinônimo de dor, de sofrimento, de angústia, e o próprio Senhor fala. Naquele momento, quando a igreja se inicia uma perseguição jamais vista na história da humanidade. A igreja de Cristo foi a instituição mais perseguida que se tem notícia. Todos começaram a perseguir, e isso já estava, evidentemente, nos planos, no projeto de Deus, de que essa perseguição iria produzir frutos, porque a igreja, quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais ela apanhava, mais ela crescia. Quanto mais ela aprisionava, mais ela crescia. Quanto mais atacavam a igreja, mais ela crescia. E eu quero lembrar você sempre, vou lembrar muitas vezes desse texto: nós somos a igreja de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então eu vou dizer para você uma coisa: se você está sofrendo, está passando por tribulação, o resultado disso é o seu crescimento espiritual. Quanto mais você está sofrendo, quanto mais as coisas estão acontecendo, Deus está agindo na sua vida, na sua história, no seu casamento, no seu lar, na sua história. Deus está intervindo. Nós somos igreja, e por ser igreja, nós temos essa particularidade, essa semelhança com a igreja de Cristo.
O povo fica no cenáculo, começa a clamar, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, fala em outras línguas, pronto. Essas 120 pessoas se dispersam no bom sentido e começam a propagar em outras regiões. Você vê um homem chamado Paulo, que mais à frente no encontro com Deus, ele é surpreendido por Cristo, aquele que ele achava que conhecia, mas não conhecia Cristo. Porque ele não acreditava, ao contrário. Ele achava que perseguindo aqueles que acreditavam em Cristo, ele estava fazendo um grande bem para a instituição chamada igreja, não estava, de forma alguma. E Cristo coloca Paulo para ser o seu apóstolo, aquele que queria fazer grandes coisas em nome de Cristo, e vai continuando a história. Só que chega um momento que a igreja está crescendo, e vou dizer uma coisa, meu irmão, algumas pessoas, a gente tem contato, pessoas que trabalham para o Senhor, pessoas que estão vendo a sua vida prosperar, e eu vou dizer para você, não pense que Satanás vai ficar de braço cruzado, vendo você trabalhar para Cristo, vendo a sua vida prosperar, sem fazer nada. Não se surpreenda se o inimigo se levantar contra a sua vida. Tenha certeza de uma coisa, ele vai se levantar contra você, simplesmente porque você não está agradando a ele, está agradando a Deus. Satanás não se levanta, meu irmão, entenda isso, contra aqueles que estão servindo aos seus propósitos. Ele não vai travar a caminhada de quem está do lado dele. Ele engana, ele destrói, ele ilude. Por quê? Matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. A vocação dele é essa. Não se pode esperar nada de um ser cuja sua missão é matar, roubar e destruir. Não se pode esperar nada dele além de mal. Então, o fato de você estar passando por dificuldades também evidencia que você está agradando a Deus. Entenda isso. Pedro, o mesmo Pedro que nega Jesus e depois tem um encontro com ele. Você sabe que Pedro nega a Cristo, depois é tratado por Cristo, o Senhor encontra ele. E cada negativa que Pedro deu, ele recebeu um tratamento de Deus. Quando Pedro encontra Jesus, ele fala: Senhor, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Ele fala: então, meu filho, tu me amas? De novo. E a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele vai já angustiado. Ele fala: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, meu filho, apacenta as minhas ovelhas. Não há como alguém que conhece a Cristo, que tem um encontro com Cristo, não mergulhar na unção proveniente dessa caminhada. Não tem como uma pessoa se aproximar de Cristo e não se envolver com a graça que vem dele, com a unção que vem dele. Não há como uma pessoa se aproximar de Deus e não ser contagiada pelo teu Espírito Santo. Pedro, assim como os outros discípulos que vieram se tornar apóstolos, eles achavam que conheciam a Cristo, mas eles só conheceram mesmo a Cristo depois que ele é crucificado. O próprio Pedro percebe isso. O próprio Pedro teve que ter um tratamento. Existem pessoas que estão na igreja, mas ainda não tiveram um tratamento direto com Cristo como Pedro teve. Isso não quer dizer que você está sendo desonrado, coisa parecida. Pedro era amado por Jesus, Pedro estava ao lado de Jesus, porém ele não entendia bem o que representava servir e seguir Jesus. Quando Pedro começa a mudar a sua história, quando Pedro decide perseguir a Cristo, quando Pedro resolve aceitar o ministério que Deus havia separado para ele, começam as perseguições. Uma das coisas mais comuns, repetitivas e triviais que a gente ouve nas pessoas dentro da igreja é porque de tempos em tempos algumas pessoas resolvem ter um momento de intimidade e buscar a Deus, por N razões. E é comum alguém chegar e falar: poxa, quando eu resolvi criar um elo, uma intimidade com Deus, pastor, a minha vida parece que passou um furacão.
Amém ou não? Pastor, a minha vida era de um jeito, mas quando eu resolvi me firmar, andar em retidão, servir a Cristo com genuína intenção, pastor, as coisas começaram a acontecer lá em casa, você não imagina. Foi exatamente isso que acontece com Pedro. Pedro, ele resolve, aceita o chamado e começa a fazer a obra de Deus, começa a servir a Cristo como deveria ser, começa a propagar o Evangelho do Senhor. E a Bíblia fala que Herodes, para agradar aos judeus, para agradar os maiorais, ele manda prender alguns da igreja, ele maltrata alguns da igreja. Olha a perseguição começando. Satanás usa um homem para poder perseguir a igreja de Cristo. Se não bastasse os romanos, todos aqueles pessoas que perseguiam a igreja, ele começa diretamente a prender. E Pedro, ele é preso junto com Tiago. Herodes gostou tanto disso que falou: opa, vou fazer mais vezes isso. Esse mesmo homem morre por volta do ano 44 depois de Cristo. Esse mesmo Herodes, que se achava o grande perseguidor, o grande senhor dos judeus, ele acaba sendo tirado da terra dos viventes, porque com Deus não se brinca. Aquele que persegue você vai pagar um preço alto por isso. Aí eu sempre gosto de lembrar, porque a gente fala isso e a pessoa pensa logo: aquele meu patrão, aquele meu vizinho, aquele fulano de tal. Não, meu irmão, quero dizer para você, em nome de Jesus, eu quero lembrar sempre para você isso. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. A partir do momento que nós entendemos que aquela pessoa que oprime você, que atinge você, que ataca você, está sendo usada por Satanás, a nossa estratégia muda, a nossa oração muda, e a gente começa a orar de maneira dupla, porque a gente ora para Deus repreender e a gente ora também para Deus salvar. A lição da aula passada, de domingo passado, falava sobre amar os nossos inimigos. Amém ou não? É fácil? Amar amigo é fácil, né? Agora, amar aquele que roubou você, destruiu alguma coisa que você gostava, uma coisa que você tinha muita alegria, e essa pessoa roubou isso de você. Alguém roubou a sua confiança, roubou a sua lealdade, tirou de você algo muito precioso. Você amar essa pessoa, aí está a grande virtude do Evangelho. Esse amar é no sentido de ausência de ódio, de rancor. É você olhar para trás e ver que aquela pessoa, por mais que ela tenha feito tanta coisa contra você, mas você consegue dobrar o joelho e orar por ela. Isso é o sentido do amor. A gente até brincou, né, na classe dos homens que pegou fogo, assim como a classe das mulheres, que como é que vai ser? Uma pessoa que está, por exemplo, atirando contra você. Que amor é esse? Não, o amor é você entender que essa pessoa, ela merece as nossas orações, para que o amor de Deus que um dia nos alcançou, a alcance também. Você consegue fazer isso? Porque no momento que nós conseguimos fazer isso, aí sim, a gente está entrando num processo de conversão, de santidade que Deus realmente quer. Porque não adianta pegar o microfone e fazer fogo descer do céu, e você não se dá com o seu vizinho, você briga com alguém da sua família, você bate de frente com todo mundo e guarda rancor, fala mal. Você uma vez na igreja, mas quando alguém pisa no teu carro, amém? Eu cansei de ouvir frases desse tipo: eu sou crente, mas também sou homem. Aí eu lembro que a Bíblia fala que o nosso velho homem está sepultado, né? Já foi, amém? Ninguém está falando para você que se o sujeito pisar no seu pé, você fala: pisa mais, pisa mais. Não, tira o pé, irmão. Esse dar a outra face tem um simbolismo. O dar a outra face não é deixar que a pessoa te bate de novo.
O dar a outra face é dar uma nova oportunidade para aquela pessoa fazer certo o que um dia ela fez errado com você. Pedro é preso. Agora, o interessante é que Pedro preso, Pedro estava tranquilo, estava bem guardado. Pedro estava no lugar mais seguro do país. Pedro estava mais seguro que qualquer pessoa fora da prisão. Sabe, irmão, às vezes Deus para a gente no hospital, porque se a gente não for parado por Ele, o mundo vai parar a gente. Porque talvez a gente está tão acelerado, que se Deus não colocar a gente numa cama olhando para o teto, a gente nunca vai lembrar que acima daquele teto tem um Deus olhando por nós. Às vezes Deus faz algumas coisas na nossa vida, dolorosas, difíceis de compreender, complicadas. Bênção dobrada para você, tá, irmão? Deus abençoe. Essa aí lembrou do pastor. Complicada. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala, meu Deus, por que Deus deixou isso acontecer? Pedro era um... Irmão, até a sombra de Pedro curava. Você tem ideia? E Pedro não cobrava nada não, isso que é bom, tá? Amém, irmão? É, porque tem igreja que o camarada diz que cura, mas você tem que dar o seu envelopezinho ali com R$100, né? Ou então comprar o terno de R$100 mil. As sombras de Pedro curava. Pedro andou com o mestre. Pedro tinha intimidade com o mestre. Pedro seria o sujeito que poderia falar assim: não, Satanás não pode fazer nada contra a minha vida. Satanás não pode me botar nenhuma gripe. Satanás não pode me parar nem um segundo, porque eu estou a serviço do reino. Deus não tem compromisso com coisas materiais ou projetos baseados nas nossas convicções pessoais. Deus tem compromisso com o que Ele planejou para a nossa vida, e Ele vai fazer tudo para que isso aconteça. Pedro, sem merecer, foi lançado na prisão junto com Tiago. Estava preso, estava encarcerado, estava lá. Esse Pedro devia ser muito perigoso para Herodes, né? Porque botaram tantos soldados, 16 soldados vigiando um homem só, 2. Na verdade, 1, né? Porque Tiago foi morto. Botando um homem só para ser vigiado por esses homens todos. Esse Pedro incomodava muito Satanás. Eu quero profetizar isso para a sua vida. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você vai incomodar Satanás. Crente que não incomoda Satanás, meu irmão, tem algum problema. Tem algum problema. Sabe, irmãos, eu entendo que nós temos que ser pessoas sociáveis. O grande problema de muitos irmãos que nos antecederam em gerações anteriores, que o pessoal falava a mesma pregação de João Batista: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E às vezes você fala para uma pessoa que está vivendo um inferno aqui na terra, ela vai virar para você e vai falar: olha, dificilmente pode haver uma coisa pior do que eu estou vivendo. Mas existe, o inferno é pior do que qualquer coisa que se possa imaginar ou pensar aqui nessa vida. E algumas pessoas são tão íntimas desse mundo que falam: não, eu vou para barzinho, eu vou para balada, porque lá na balada eu sou luz. Só se for luz negra, né? Lá na balada eu sou luz. Não, irmão, a gente vai incomodar o inferno, porque a luz, ela incomoda quando ela entra na escuridão. Quando a luz chega num lugar escuro, quando você está dirigindo, quando você está num túnel, você está dentro de um túnel, esse túnel é longo. Quando você sai do túnel e vem para a claridade, o que acontece? Você tem que fechar os olhos rapidamente. Não porque está dirigindo, mas toma bater, mas... Se isso aqui for apagado e ficar alguns minutos sem luz, quando a luz voltar, nós vamos ter que fechar os olhos, porque a luz irá nos atingir.
E a Bíblia fala que aonde quer que a luz chegar, ela vai incomodar. Sabe o que quer dizer isso? Aonde quer que você for, o que quer que represente trevas, vai se incomodar com você. Está explicado? Por que talvez aquela pessoa no seu trabalho não consiga se dar com você? Pela simples questão, pela simples razão de que não há comunhão entre trevas e luz. Talvez aquela pessoa da sua comunidade, do seu convívio, tenha tanta dificuldade de lidar com você. A resposta está nisso, porque quando a luz chega, as trevas sempre vão se incomodar. Pedro incomodava. Pedro estava lá. Não tinha luz. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. 4 vezes 4, 16. Cada uma para guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Você entendeu o que a Bíblia está falando aqui? Olha o que eu estou falando. Pedro estava guardado dentro da casa dele? Não. No trabalho dele? Não. Na casa do pastor? Não. Na casa de João? Também não. Não. Pedro estava guardado na prisão. Deus estava guardando Pedro no lugar da agonia, da aflição, do problema dele. Deus vai guardar você no lugar que representa a sua luta, a sua aflição, a sua dor. De que forma? Deus vai fazer você ficar mais seguro aí do que lá fora. Que coisa louca, pastor. É verdade, está guardado no cárcere. Mas você deve ter ouvido o testemunho, e talvez alguns abençoados aqui. Quer ver uma coisa? Quem aqui sabe que é fruto da oração da sua mãe ou dos seus pais, ou do seu pai? Levanta a mão assim, deixa eu ver aqui. Aí. Várias pessoas relatam, testemunham, que por vezes chegaram em casa de madrugada, embriagados, e olhava a mãe ou o pai de joelhinho dobrado, clamando a Deus para que eles chegassem em segurança em casa. Quando o justo ora e quando a igreja ora, o inferno é obrigado a permitir que a luz chegue e faça diferença. Olha o que a Bíblia fala. Pedro estava guardado no cárcere, mas esse mais aqui que define todo o processo que aconteceu depois. Mas havia uma incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso, tinha gente orando. Pedro estava encarcerado, tinha gente orando. Essa oração da igreja começa a fazer uma coisa sobrenatural. Enquanto tinha gente orando, é por isso que a gente fala aqui, vamos fazer um clamor, porque Deus pode mandar o seu anjo nesse momento. Enquanto a igreja orou, Deus mandou o anjo dele lá libertar Pedro. Quando a igreja estava de joelho dobrado, clamando a Deus, Deus fala: vou ouvir o clamor do meu povo, vou ouvir o clamor da minha igreja, vou atender o choro da minha igreja, vou atender o choro da minha serva pelo filho dela, vou atender o clamor do meu filho pela família dele, vou atender, eu vou ouvir o clamor, eu vou colher essas lágrimas, e Deus colhe a lágrima da igreja e manda o anjo libertar Pedro. Nota, não foi Pedro que orou. Irmão, existem situações que não dá para contar com a oração de certas pessoas para libertar elas mesmas. Aqui está muito claro. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Eu sinceramente, irmãos, eu não sei se o Pedro estava dormindo. Era de confiança ou era de indiferença mesmo? O mais provável é que Pedro estava dormindo por pura indiferença, que para ele tanto fez como tanto faz ou não faz, ele estava lá. Talvez por conhecer o Deus que ele servia, ele sabia que Deus iria entrar com providência na vida dele mais cedo ou mais tarde. Está na hora de você descansar em Deus.
Está na hora de você falar menos e orar mais. Falar menos e orar mais. Quem fala mais erra mais. Quem fala mais acaba murmurando também. E quem murmura perde a bênção. Então, ao invés de reclamar pelos cantos, reclamar e murmurar para perder a sua bênção, fecha a sua boquinha e dobra mais o teu joelho. Comece a orar, que talvez a tua vida comece a mudar agora. Gente chega pra gente assim e fala: minha vida está isso, minha vida está aquilo. Aí a gente pergunta logo: como é que está a sua vida de oração com Deus? Pastor, tem um tempão que eu não oro. Eu nem lembro a última vez que eu fiz jejum. Que é o quê? Imagina uma fortaleza. E toda fortaleza tinha umas portas de madeira ou de ferro. Imagine que as suas portas estejam enfraquecidas. E a única maneira de você fortalecer essas portas é orando. Se você ora, as portas são fortalecidas, o inimigo não entra. Se você deixa de orar, o inimigo encontra brechas naquela porta e entra no seu lar e coloca doença na sua família, entra no seu lar e coloca discussão, brigas entre os seus familiares, entra na sua vida financeira, entra na sua vida emocional. Se o diabo encontrar uma brecha que seja, ele entra e faz um estrago que é muito difícil de recuperar. E ele estava lá tranquilo, dormindo, descansando. E a igreja orando. A igreja orando. A igreja orando. E quando a igreja ora, Deus manda o anjo. E toda vez que a gente ora, Deus manda o anjo. Toda vez que a igreja ora, Deus faz alguma coisa. Irmão, não há uma oração que Deus não responda. Às vezes a gente vê alguém falar: pastor, Deus não está me respondendo. É você que não está ouvindo ele falar. Com toda a convicção. Eu sempre lembro isso. Deus tem 3 maneiras de falar: sim, não e espera mais um pouco. A gente está tão adestrado em ouvir o sim, que o não soa mal. E o espera mais um pouco, então a gente nem escuta. Porque esse entra no processo de paciência, de longanimidade, de domínio próprio. Ter domínio próprio é isso. É entender que as situações e circunstâncias não vão roubar a tua esperança no Senhor. É saber que Satanás não vai tirar você do prumo, não vai roubar você. E a Bíblia fala que quando o povo está orando, chega o anjo lá e mexe no lado dele, né? Toca no lado de Pedro. Bom, Pedro devia estar dormindo, não sei qual o teor desse toque, mas do jeito que ele estava dormindo, ele devia ter sido: rapaz, acorda aí, acorda! Aí, opa, o que está vendo? Ó, o manda-chuva mandou levar você. O Todo-Poderoso me mandou aqui. Aleluia. O anjo está indiferente aqui, o anjo não fala nada. Vamos embora. Ele fala assim: levanta-te, mas levanta logo. Olha só, levanta-te depressa, é rápido. Deus não tem tempo, não quer que você perca tempo no processo de busca a Ele. Ele fala: levanta rápido, levanta depressa. Quando Ele se levanta, automaticamente as cadeias se quebram. Irmão, se você está preso em alguma coisa, eu quero desafiar você: faça um compromisso com Deus, faça um voto com Deus, que o que prende você, na hora vai cair por terra, na hora vai ser quebrado. Pastor Pedro tomou uma atitude que a cadeia se quebrou. Toma uma atitude, meu irmão. Se levanta com a cabeça. Vai ficar passando vergonha no mundo espiritual o tempo todo. As pessoas podem não ver o que você passa, mas Deus vê. Satanás também vê, os anjos veem. Está na hora de você se levantar e tomar uma atitude, porque Deus vai fazer algo especial na sua vida. Levanta depressa. Tem gente que é envergonhada o tempo todo por Satanás. Na igreja está uma bênção, e até uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas existem coisas que são vulneráveis. E essa pessoa é presa a algumas coisas. Mas a Bíblia está falando o seguinte: levanta-te depressa, toma uma atitude que Deus vai honrar a sua atitude. Toma uma atitude. Se aquilo que está prendendo você é igual a pessoa que se converte. Cansei, irmão, de ver isso. Ô, meu irmão, se converte, aceita Jesus. Ah, pastor,
Sabe como é que é, né? Eu gosto muito da minha cervejinha. Vai ficar ele, cervejinha, tudo aí. Teve gente que falou, pastor, que eu gosto muito de namorar. Aí, você imagina o fim dessas pessoas. Pastor, eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tanto rolo para poder aceitar Jesus agora, deixa eu arrumar primeiro a minha vida. Não pensa assim não, meu irmão. E se você já é cristão, você fala, talvez seja assim, não, eu vou esperar um pouquinho com umas coisas se ajustarem para que eu possa me dedicar um pouquinho mais a Deus. Não faça isso. Se você tomar uma atitude, o tempo que você não tem, Deus vai fazer ter. A força que você não tem para caminhar, Deus vai te dar. Porque a atitude vai produzir um efeito gerado pelo braço de Deus. Está aqui, levanta depressa. Quando ele levanta, as cadeias caem. Tinha coisas que prendiam Pedro, eram cadeias, eram correntes, e as correntes caem. Disse-lhe o anjo continua falando. O anjo fala, hein? Amém ou não? Amém. Cinge das suas sandálias. Pega a tua sandália. O que significa sandália? Quem vai andar precisa de proteção para os pés. Amém? Proteção para os pés. Você tem que ter proteção. Ele assim fez. Disse-lhe mais: não é só sandália não. Leva a tua capa. Leva a tua capa. Põe a tua capa e me segue. O que significava isso? Significava o seguinte: Deus não queria fazer nada por completo e Pedro não iria deixar nada naquele lugar. O que era de Pedro, ele ia levar para onde é que ele veio. De onde ele veio, era assim como ele entrou, ele iria sair íntegro, não ia deixar nada lá. Pega a tua capa. A capa é proteção. A capa é sinal de autoridade. Deus quer que você caminhe com autoridade diante dele. Satanás não pode envergonhar. Mas Pedro estava tão sonolento. E talvez algumas pessoas estejam espiritualmente falando, no momento que eu estou falando isso, porque ainda não entenderam que essa palavra pode mudar a sua história. Não entenderam que o que está sendo pregado aqui significa mudança de vida para você, para os seus filhos, para a sua geração inteira, para a sua família inteira. Pedro não estava tendo noção do que estava acontecendo na vida dele. Aí ele vai, não sabendo, parecia que estava sonhando. Aí passa o primeiro grupo de soldado, passa o primeiro grupo, chega o portão de ferro. Aí quando ele chega na porta principal, irmão, é por isso que eu digo, quando Deus está no negócio, não precisa fazer simpatia gospel. O que tem de crente místico, uma coisa louca. Irmão, evangelho não é misticismo, não. Deixa aqui porque eu acho que... né? Evangelho não é misticismo. O evangelho é palavra de Deus pregada, ministrada para libertar almas. Aconteceu uma coisa, não. Aquele relógio está torto. Eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa com aquele relógio torto. Desde que Deus vai aparecer um rato na sua frente, você vai dizer que é o diabo. Vai. Lá em casa tem um monte de baratinho que parece de vez em quando lá. Você sabe por que houve a proibição de crente entrar em um hospital? Praticamente, né? Porque agora só com capelania. Tem que ter o curso de capelania. Porque tinha crente que chegava no hospital para orar as pessoas, via demônio naqueles negócios de soro, via demônio naquele aparelho de monitoramento cardíaco, via demônio em tudo, só não via nele, né? Quando Deus começar a fazer alguma coisa na sua vida, porque você tomou uma atitude, as portas vão se abrir automaticamente diante de você. Talvez você esteja pensando, eu preciso de uma atitude, e muitas coisas vão estar relacionadas a isso que eu vou tomar. Muitas situações certamente vão ser resultado disso, será como se fosse um efeito cascata.
Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Mas eu falo para você algo. Não se preocupe com o que você vai ter que resolver amanhã. Se preocupe com a sua atitude hoje, porque aquilo que você tem que resolver, Deus vai automaticamente abrir as portas para você. Está aqui na palavra. Às vezes, a igreja é uma bênção, né? E você sabe que, como a igreja é um grande hospital, espiritualmente falando, existem pessoas que quando chegam precisam ser tratadas, mais tratadas. E por isso que às vezes o pastor acompanha mais algumas pessoas e por outras épocas acompanha mais outras pessoas. Mas às vezes é comum as pessoas falarem: poxa, pastor, tem tempo que você não me liga, tem tempo que você não vem na minha casa, tem tempo que a gente não fala, tem tempo que não acontece isso, tem tempo que... Porque olha o que acontece com o anjo. Automaticamente se abriu a porta e saíram, enveredaram por uma rua, e logo adiante o que aconteceu? O anjo se apartou dele. Significa o seguinte: Deus não vai ficar mandando o anjo toda hora para te acordar, para procurar emprego, para tomar uma atitude, para ser mais amoroso, para ser mais zeloso, para ser um obreiro aprovado. Vai chegar o momento que você vai ter que agir com as suas próprias pernas, que você vai ter que agir com as suas próprias convicções. Para de ficar esperando Deus mandar tudo na tua mão, sendo que você pode fazer isso. Chega um momento que o anjo fala assim: meu irmão, agora é contigo, tchau, deixa eu subir. Aí quando Pedro percebe que o anjo se mandou, falei: eu estou fora mesmo. O que ele faz? Ele lembra da casa dele. Qual era a casa de Pedro? Aonde Pedro se sentia em casa? Aonde era a família mesmo de Pedro? A igreja. É por isso que eu digo: lugar de agradecer a Deus é aqui na igreja. Aleluia. Lugar de louvar a Deus é aqui na igreja. Lugar de agradecer a Deus é na igreja. Tem crente que recebe a bênção, vai curtir no clube. Não que eu seja contra, por favor, não entenda de uma maneira contrária. Não. Mas primeiro vem agradecer a Deus aqui, vem render graças ao Senhor pelo que Deus fez na sua vida. Eu lembro que na igreja que nós estávamos, tinha um rapaz que foi objeto da oração da igreja. E não era da igreja, era um conhecido de uma moça que era da nossa igreja. E a igreja orou por ele. Ele tinha uma enfermidade muito séria, incurável. E oramos, ele estava muito magro, praticamente em estado terminal. E simplesmente, depois de um certo período, um mês de oração, será quanto tempo que a gente orava, os médicos liberaram ele, mandaram ele para casa, porque ele não tinha mais a doença, a enfermidade. Deus curou o homem. Deus curou. Eu comentei com uma moça sobre um rapaz e ela falou meio que triste: pastor, Deus curou, mas sabe o que ele está fazendo? Está dando uma festa com bebida, com tudo que pode imaginar num clube, para agradecer aos amigos pelo restabelecimento dele. Passou um tempo, não me lembro quanto tempo, se foi mês ou foi um ano, se foi 2 anos. Nós tivemos a notícia que o rapaz, foi para o hospital novamente com a mesma doença que ele tinha sido diagnosticado há algum tempo atrás. Só que dessa vez ele não teve tempo para fazer festa, porque ele foi embora, morreu. Sabe, irmãos, às vezes nós esquecemos de render graças a Deus por aquilo que Ele está fazendo e perdemos as nossas bênçãos pensando que elas são permanentes e eternas. Irmão, eterna é só Deus, e junto com a eternidade só a nossa vida com Ele. Nesse mundo tudo vai passar, tudo, nós mesmos passaremos. Nada é eterno, nada aqui nesse mundo é 100% duradouro. Pedro, quando percebe aquilo, ele fala: opa, agora é com minhas próprias pernas, vou agradecer, vou para a igreja. Não era igreja, mas é como se fosse. Vou para a igreja agradecer. Só que essa mesma igreja está orando para Pedro ser liberto. Você imagina, irmão, o poder que Deus deu para a igreja dele, a igreja de Cristo.
Sabe? É o mesmo que nesse momento a gente está orando para uma pessoa que está no hospital enferma. E no momento, e já teve relatos assim, irmãos. Já houve vários relatos, testemunhos de que isso aconteceu. No momento que a igreja estava orando, a pessoa era visitada por um anjo no hospital, era visitada por Deus no hospital, alguma coisa sobrenatural acontecia, e a oração pode fazer milagres. Só que tem um problema. Sabe, quando você ora, nem mesmo você acredita no que você está orando? Sabe? Eu vou orar, mas vou orar porque nem acredito mais nessa conversa. Eu tenho um dos meus irmãos, alguns anos atrás, eu estava numa igreja, dirigia, e eu nem, te confesso que eu nem chamava mais o meu irmão, Jorginho. E um dia ele apareceu na igreja. E eu achei que seria mais um daqueles dias que ele ia assistir o culto, chorava meia hora, uma hora e ia embora. Era um pastor amigo nosso convidado pregando, e eu estava sentado no púlpito, de olhos fechados. Quando ele faz o apelo, quando eu abro meus olhos, uma vida que, quando eu abro os olhos, era aquele que eu orei tanto, mas nem orava mais, ou pelo menos não orava com tanta intensidade como deveria ter orado. Existem, irmãos, orações que nós temos que persistir e insistir, porque a vitória está diretamente relacionada com a nossa persistência. Obrigado. Diretamente relacionado com a nossa persistência. Só que tem um problema. A igreja orava, e quando Pedro bate na porta, o pessoal fala: não é Pedro, não. Quem reconhece a voz de Deus? Uma criança, uma pessoa que estava ali completamente alheia às situações. Sabe o que quer dizer, meu irmão? Se você não tiver pureza de coração, você não vai conseguir enxergar o milagre que Deus está fazendo na sua vida. Se você não tiver com integridade de coração, você não vai perceber o milagre, a porta que Deus está abrindo para você. Eu creio, meu irmão, eu creio que Deus tem grandes coisas para a minha vida, e eu profetizo todo dia para mim mesmo. Por mais que as circunstâncias mostrem o contrário. Eu digo para você que tem épocas, tem momentos que eu falo: meu Deus do céu, que coisa! Que coisa, meu Deus! Eu falo sozinho com Deus. Coisas que ninguém imagina. Eu falo: meu Deus do céu, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Mas aquilo é apenas uma fração de segundos, em que aquilo nem se cristaliza na minha mente, em que eu imediatamente, movido pelo Espírito Santo, eu falo: não, mas amanhã Deus vai abrir alguma porta. Amanhã Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Amanhã Deus vai resolver esse problema. Amanhã eu vou poder glorificar a Deus e testemunhar o que Deus fez na minha vida, porque eu tenho história. A minha vida mostra que Deus sempre faz alguma coisa nos momentos difíceis. A sua vida também. É só você lembrar. Faça uma breve reflexão e você vai ver que Deus te livrou de situações inimagináveis, indissolúveis, impossíveis de resolver. Abre aí! Aí a menina, com integridade de coração, com inteireza de espírito: é Pedro. Fica quieta, menina. Que Pedro? Pedro está preso. Mas ele está orando pelo Pedro. Sabe, você ora para Deus curar o seu filho. Você ora para Deus fazer um milagre. Você ora para Deus abrir uma porta de emprego. Você ora para Deus fazer alguma coisa. E alguém fala para você: olha, está acontecendo. Você fala: não, isso aí é só... vai abrir aquela porta para você. Vão te chamar para entrevista. Aí você vai: não. Passei por tantas situações, já foram tantos alarmes falsos que eu nem acredito mais. Mas não está orando. Como é que quando a bênção chega você abre mão? Não aceita. Agora, acabou. Aquilo que era bênção para Pedro, sabe, irmãos?
A igreja está muito preparada para os grandes momentos de vitória e de glória e tal. Mas ninguém está preparado para aquilo que aos olhos humanos representa derrota. Alguém está preparado para perder alguma coisa? Eu não estou. Né, pastor? Eu estou preparado para perder nada. Nada, não quero perder nada. Mas vou perder. Vamos perder mais cedo ou mais tarde alguma coisa, faz parte da vida. A igreja orava por Pedro, mas tinha um problema. A igreja passou por esse processo de descrédito ou descrença num processo em algo imediato, porque a igreja orava também por Tiago, para Deus libertar Pedro e Tiago. E Deus não liberta Tiago, ao contrário, Tiago é morto, a espada. O que houve com a oração de Pedro, da igreja, para libertar Pedro e Tiago? Mas o que a igreja não entendia é que a maneira de Deus, Tiago também recebeu a sua liberdade. Tiago morreu, mas morreu não pelas mãos dos homens, porque tinham poderes sobre ele. Foi porque Deus entendeu que Tiago já havia cumprido o projeto que ele tinha para a vida dele. A igreja não entendia muito bem, porque ninguém é preparado para perder nada. Ninguém é preparado para perder. Nós não somos. Nós não nascemos para perder. E quando a igreja perde Tiago, as pessoas começam a duvidar da ação libertadora de Cristo, fisicamente falando. Mas Cristo dá uma libertação para Tiago muito maior que a de Pedro naquele momento. Deus deu a libertação desta vida e deu-lhe o direito à vida eterna naquele momento, e ele está hoje ainda, dorme no Senhor. E Tiago, irmão Tiago, vai ser o primeiro naquele grande dia, o dia do arrebatamento, a se encontrar com o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, a gente não entende algumas perdas, a gente não entende algumas perdas que acontecem, mas elas são necessárias para a nossa formação. Quando a igreja percebe que Tiago não seria liberto, ela entra em parafuso, ela tem medo, a fé dela é arranhada. Por isso que ela aqui está orando para Pedro, quase como desencargo de consciência. Por quê? Porque a experiência com Tiago foi uma experiência traumática, e talvez a grande maioria que estava orando, estava achando, estamos orando, mas amanhã Pedro vai ser degolado também. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não ore por orar. Não ore para bater ponto na igreja. Faça com convicção de que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida.